Conosco Guilherme Borges, conhecido como Guima, educador físico e nutricionista, convidado especialmente nutricionista para esse tipo de dieta, onde a queima de caloria é um pouco mais acelerada. Convidado pela produção para falar sobre a importância de uma alimentação correta, de uma alimentação adequada, de uma alimentação regrada, especialmente para quem tem atividade física. Não importa a finalidade, tem desgaste físico e especialmente controlando a questão da faixa etária. Tudo bem, Guilherme? Bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Já vim algumas vezes poder contribuir um pouquinho sobre esses temas que trabalho, que estudo e gosto bastante, né? Que é exercício e alimentação. E espero poder contribuir um pouquinho e falar um pouquinho para a audiência sobre essas questões, né, relacionando ao envelhecimento e aos benefícios, né, que a gente pode vir a ter de uma alimentação adequada, assim como uma prática de exercícios regular, né, durante o envelhecimento. Muda muito a dieta dependendo da faixa e da fase etária. Adolescente indo para questão do adulto, depois o adulto e depois começando já a partir dos 40, 45 os cuidados necessários em função da perda muscular e da questão da idade. Muda muito esta dieta? Então, não é que mude muito, né? A gente vai mudando algumas características de metabolismo, a gente vai, ao passar da idade, tendo algumas mudanças físicas, fisiológicas, que às vezes é interessante a gente ter um acompanhamento com exames, a gente acompanhar algumas questões que possam vir ser necessárias, né? Complementar com algo. Mas, via de regra, uma alimentação equilibrada para um homem ou uma mulher de 20 anos, 30, 50 anos, ela é muito similar. Né? Partindo do princípio que desde muito cedo, que é o ideal, a gente construa bons hábitos, a gente envelhece bem e envelhece com necessidades assim que não dispõe de nada muito em especial, porque tu já vem construindo um contexto de saúde, né, com exercício e com alimentação. Mas existem casos, sim, de ter que ter algumas necessidades específicas de complementar, mas sempre tendo indicação. Né? A gente, não é porque passou dos 50 que a gente sai suplementando com alguma coisa sem de fato ter uma indicação. Mas existem casos de algumas necessidades. Mas a suplementação que você fala é quando a dieta tem um processo desregulado. Numa dieta bem formatada, com alimentos, digamos, rico em ferro, de vez em quando não, quase que obrigatório o feijão, quase todos os dias para quem tem a chamada sustância, né? Quem tem que colocar uma sustância para quem tem um desgaste maior. Nós não estamos falando especificamente em exercícios, falando da queima de calorias ou desgaste físico por prática de alguma profissão, por uma situação que ele tem rotineiramente, sim, tanto o adolescente, quanto o adulto, quanto o idoso. Se tiver uma dieta mais ou menos regulada, o prato bem variado, por exemplo, ao meio-dia, vai ter a necessidade de fazer esta suplementação? Então, reduz a probabilidade. Né? A gente tem hoje um entendimento que muitas vezes não é porque tu consome que tu vai ter a melhor absorção daquele nutriente. Às vezes a gente encontra deficiências não por falta de ingesta, mas por uma má absorção. E tem que ser contornado de alguma forma. Mas a gente trabalha na ideia de que uma dieta equilibrada, como tu comentaste, e aí vai aquém de um almoço bem elaborado, né? É o contexto alimentar que importa. Né? Da primeira à última refeição do dia, equilibradas, com uma boa composição alimentar. E isso é um diferencial. Né? A gente não pode supervalorizar uma refeição, e eu que trabalho com muito relação ao exercício, as pessoas se preocupam muito com o pré-treino, o pós-treino, e o resto do dia, às vezes, a refeição é um pouco pobre, as refeições. Ou o final de semana. Ou o final de semana, que às vezes, né, dá um passo para frente e dois para trás no final de semana, mas a ideia é sim, tu ganha em saúde e ganha em equilíbrio e nutricionalmente falando, tu tem uma dieta mais rica, e a probabilidade de estar atendendo às suas necessidades é muito maior, né? E pouco provável que tu precise complementar com algo, mas às vezes existem individualidades, né? Mas uma dieta equilibrada e bem composta é a base para tu não ter a necessidade de, por exemplo, suplementar com alguma coisa. E como escapar às tentações? Uma pizza, por exemplo, a calabresa ou tantas outras variedades, a questão do refrigerante zero, o churrasco gordo, como escapar destas situações ou não há necessidade dependendo da queima de caloria? Certo. Então, eu trabalho muito com os meus pacientes no sentido de, eu costumo falar, redução de danos. Né? A pessoa entender que tudo ela pode, desde que ela entenda o quanto, o momento, né? E consiga ter um certo autocontrole, assim, de não cometer exageros.
né? O Nicolas está aqui, que é meu paciente e é a prova viva, por exemplo, que nós, nutricionistas, a gente não tem nem o poder de proibir alguém de comer alguma coisa. E a partir da proibição também começam alguns gatilhos, muitas vezes, de agora eu quero. Só cortar, só dizer que não pode. Então a gente não proíbe nada, mas a gente orienta e explica, e eu gosto de trabalhar muito isso em consultório, o impacto de alguns exageros, seja com álcool, seja com doce, seja com a carne gorda, né? Então, assim, finais de semana que normalmente é mais propício para sairmos da dieta, fazer alguma coisa diferente, estamos em família, enfim, algo moderado, algo que tu faça um churrasco, mas que tu opte por carnes mais magras, se possível. Eu sempre digo, quer comer uma pizza? Não vai no rodízio, pede uma pizza. De preferência, faz a tua dieta, a base da tua alimentação durante o dia, para não chegar de noite na hora de escolher o cardápio e o tamanho da pizza, tá faminto e já pedir um tamanho que tu não precisava, mas tu tá faminto porque tu só almoçou. Então, esse tipo de coisa faz aquela redução de danos, onde tu não deixa de aproveitar nada, tu não deixa de comer o que tu gosta, eventualmente, mas tu tem uma certa moderação e um certo autocontrole. Né? E entender também as próprias questões psicológicas, que daqui a pouco leva a pessoa a comer um doce ou comer um exagero, ou seja na sobremesa ou em alguma outra refeição, que a pessoa muitas vezes acaba levando para a comida alguma questão emocional que ela está tendo. Exato, né? A gente tem o famoso descontar na comida, né? De acordo com situações de estresse, ansiedade, e isso tem aumentado muito, com muita frequência nas pessoas, hoje em dia tem aflorado, né? E eu tento, e como trabalho na linha do exercício também, por ser educador físico, fazer com que as pessoas tentem encontrar outras maneiras de aliviar o estresse, né? O exercício é um grande aliado quando a gente fala, né, tu pode até chegar na academia ou fazendo o teu exercício, você sair para correr, para pedalar, fazer um crossfit, enfim, um pouquinho assim, não queria estar aqui, mas eu tenho certeza que tu sai melhor de lá, porque justamente tu libera esses hormônios que te relaxam, que te dão aquele alívio do estresse, muda o teu dia. Né? Então, encontrar maneiras, né, tanto de lidar com essas situações do dia a dia de estresse, de ansiedade, e tem todo um trabalho da psicologia envolvido ali, né? É sempre multifatorial quando a gente fala de ter um contexto melhor, mas encontrar outras maneiras. O exercício é uma das ferramentas que eu utilizo, né? Para que a pessoa desenvolva um autocontrole, encontre mecanismos de aliviar esse estresse e que não desconte sempre na comida. E vai acontecer, né? Eu sempre digo, todo mundo desliza da dieta. O importante é ter a capacidade de, no dia seguinte, voltar, né, a sua alimentação mais equilibrada, a sua rotina de exercícios, não se desesperar ou não gerar um efeito cascata, que começa num dia que estava um pouco estressado e, comeu um chocolate que não queria ter comido, por exemplo, e os próximos 5 dias são um terror. Não consegue, né, voltar à sua rotina alimentar ou de exercícios, porque vira um efeito cascata. Ter essa capacidade de sempre voltar. Se a gente coleciona mais acertos do que, entre aspas, erros durante a semana, a gente vai ter mais saúde, vai ter mais sucesso em relação a condicionamento físico, né, e todos os benefícios que isso traz. No homem, a perda muscular. Na mulher, a osteoporose. As principais preocupações na terceira idade. Muda a questão do exercício e da dieta? Sim. A gente tem, né, a sarcopenia e a osteopenia como problemas muito recorrentes depois de uma certa idade, né? Que é a perda de massa muscular e perda de massa óssea. A osteopenia depois vira a osteoporose. Então, assim, desde muito cedo é interessante tu construir o que tu quer manter lá na frente, né? Eu sou muito, e isso a gente vê na questão prática, entendendo de metabolismo, de fisiologia, que é muito mais fácil a gente construir um certo nível de condicionamento até os seus 30 anos, 35 anos. Porque depois é muito mais fácil manter do que querer fazer grandes revoluções. Não que não dê, mas vai demandar de mais empenho, né? A gente tem ali, depois principalmente dos 50 anos, uma perda de 1 a 2% de massa muscular ao ano. Claro, pegando um sujeito sedentário. Se tu é ativo, tu reduz muito, né, essa velocidade da perda de massa muscular e, consequentemente, de massa óssea. Então, a alimentação equilibrada, rica em proteínas, rica em vegetais, cereais integrais, né, uma boa hidratação, boas noites de sono e exercício regular reduzem muito a velocidade que isso acontece e a gente chega naquela premissa de chegar aos 90 anos funcional, né? Eu acho que todo mundo quer chegar numa idade mais avançada conseguindo fazer as suas próprias coisas, não tendo limitações básicas às vezes, que a gente encontra em pessoas de mais idade, que é conseguir levantar de uma cadeira. Então, a gente precisa desde cedo se exercitar e cuidar da alimentação para que a gente tenha uma melhor idade, né? Mais funcional, mais ativo, mais independente. A prática de esportes e o controle de uma dieta balançada, de uma dieta correta,
tem que ser uma filosofia de vida. Caso contrário, se você verificar grandes atletas, quando chegam na fase da aposentadoria, na fase da inatividade como atleta, acabam ganhando peso e não conseguem mais voltar ao controle. E tem uma outra questão, só para complementar, que é no quesito dieta, o entendimento do que é uma dieta. Não é 3 meses, 6 meses, é uma mudança de hábitos que você leva para o resto da vida, não é atingiu determinado objetivo, está liberado, né? É importante mudar justamente esses hábitos como um todo. Perfeito, perfeito. A gente pega muito a ideia de construção de hábitos, né, de comportamento alimentar. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu quero tentar ajudá-los a não só atingir um objetivo, mas que eles tenham capacidade de sustentar esse objetivo depois, né? Na nutrição a gente tem um grande desafio hoje. E não é emagrecer as pessoas. Muita gente me diz, o desafio é difícil emagrecer. Não, não é difícil emagrecer. Difícil é se manter magro, né, ou se manter num bom condicionamento. E tu pega o exemplo dos atletas, né, que por 10, 15, 20 anos tem um alto gasto energético, uma rotina super desgastante envolvendo o exercício físico, com um gasto absurdo de calorias, a hora que esse gasto cessa, agora é o controle remoto e descanso. E aquele apetite todo que desenvolveu. Então, um trabalho transitório e acompanhamento, que muitas vezes também durante o clube, o seu esporte, enfim, tem todo um aparato de profissionais. Daqui a pouco, larga. Então é difícil, é muito comum atletas, é mais comum, eu poderia dizer, atletas ganhando peso um pouquinho acima do seu peso ideal, digamos dessa forma, depois da carreira, né, depois de aposentados, do que aqueles que conseguem se manter bem. Mas nós, né, não atletas profissionais, a ideia é construção de hábitos, né? Se a gente não vamos dizer assim, colocar nos nossos hábitos pequenas coisinhas no nosso dia a dia, o exercício, que sejam 2, 3 vezes, uma alimentação, tem uma base de uma alimentação mais saudável e tu te permita nos teus momentos que tu achar que seja mais pertinente, tu não constrói nada sólido que tu sustente a longo prazo, né? Então é um estilo de vida, é uma construção de hábitos que a gente leve para o resto das nossas vidas. E uma premissa básica é não manter uma geladeira muito farta em casa, né? Eu sempre falo, eu trabalho às vezes com alguns casais ou família com filhos, né, que são pacientes meus, que a gente fala muito de ambiente, né? Se tu tá num ambiente, isso é para tudo. É para tu te exercitar mais ou menos, para tu investir ou não investir, para tu ter uma relação com o dinheiro diferente. Tu tem pessoas que investem no teu lado e quem te alimenta bem e quem se exercita bem, se tá ao teu redor, te influencia nesse sentido, né? Eu que logo fui para a área do esporte, depois fui para o fisiculturismo, a gente se afasta um pouquinho às vezes dos grupos porque tudo que a gente frequenta envolve comer e beber algo, né? Então assim, quando a gente fala de rotina do dia a dia, familiar, em casa, é importante a gente ajustar. Se a gente vê que o doce é um problema, não tenha estoque de doce em casa. Porque no primeiro momento de ansiedade, se tu abrir um armário e tem uma barra de chocolate, tu vai comer. E não adianta comprar na terça porque estava barato para comer sábado. Na terça mesmo tu já comeu se bobear, senão na quarta. Então, assim, ajustar esse ambiente. Eu vejo que muito funciona, às vezes, quando casais me procuram e aí os dois estão envolvidos em cuidar dos hábitos. Porque não é um querendo comer um lanche numa quarta-feira de noite e o outro querendo seguir o seu plano. O ambiente familiar, para que a gente tenha uma dispensa organizada, tanto para ter as coisas que é para ter na tua alimentação, que foram prescritas para ti, assim como não ter alimentos que tu sabe que tu vai te auto-sabotar se tu tiver à disposição. Então, esse tipo de cuidado é importante, né? Ajustar o ambiente para que ele te favoreça a fazer o que tu quer fazer. Uma cervejinha no final de semana tu libera. Cada um... uma pós-treino, se treinou. E tem um detalhe que é interessante, para que a pessoa também tenha essa ciência. Eu vejo que muitas vezes as pessoas negligenciam o consumo de frutas, por exemplo, verduras. Qual que seria esse cardápio ideal aí? Na verdura só se for obrigatório. Mas a gente até falava com um amigo nosso, né? Os vegetais. Essa história é boa, né? Não vou revelar o nome, né? Mas ele dizia o seguinte, trabalham juntos, né? Agora só toma iogurte, parece uma criança. E esse nosso amigo foi comendo docinho, bolinho, né? O paladar infantil. Exato, né? Tá um pouco discriminado, né? O que às vezes se alimentar bem, comer um iogurte natural, comer uma porção de frutas, se preocupar em botar uma aveia para ter um cereal integral, é visto como, tá de sacanagem, como tá comendo isso aí, cara? Tá de biadice. Adulto come cuca e toma café preto. Então, assim... Qual é que é a tua pergunta mesmo? Desculpa. A pergunta é mais na palavra da cervejinha. Agora a gente falou, eu lembrei de quem é. A e cervejinha estava liberada. Mas essa questão da bebida alcoólica também tem que se ter cuidado. Sim, né? sim. É importante. O álcool implica em várias questões fisiológicas, né? De metabolismo, de perfil hormonal, síntese proteica, que atrapalha a tua recuperação muscular e te aumenta a probabilidade de lesão se tu te exercita. Fora o impacto calórico. Então, é importante, não combina
com quem se exercita e tem uma premissa de quer melhorar o condicionamento e saúde, o álcool. Mas claro que de forma moderada, pontual, não é também um problema. Guilherme, só para fechar a entrevista, por que os nossos adolescentes estão cada vez mais pesados? Então, né, a gente tem hoje uma indústria alimentícia que está ofertando muita coisa, né, pronta, fast food, como a gente fala, né? E a questão que tu falou dos vegetais, que agora me recordei, cada vez eu tenho mais pacientes jovens, eu não como salada. Não como salada. Eu não gosto de salada. Às vezes os pais também são muito flexíveis e não estimulam desde muito cedo o consumo, né? Quem aqui, de repente, não teve meio que forçadinho e come de tudo hoje, porque os pais insistiam em ter uma boa alimentação, porque sabiam a importância. Então, a gente tem, hoje, jovens mais sedentários, que hoje o celular ou o videogame é a primeira opção, e não gurizada correndo na rua e, enfim, praticando esporte. E com uma alimentação que é mais baseada em pedir. A gente sempre fala, sempre que a tua alimentação for mais baseada em abrir pacote e abrir lata do que descascar alimentos, tá com uma alimentação que tem que ser revista, né? Porque não é uma alimentação mais natural. E aí, nessa conta, não teria outro desfecho, né? Gastando muito menos porque não praticam exercício. E comendo pior, principalmente alimentos que são industrializados, que têm uma densidade calórica absurda, cheio de conservantes, acaba aumentando o índice de obesidade, né? Isso é a nível mundial e entre jovens, que é o mais preocupante, né? Crianças muito cedo acima do peso. Mas é esse contexto, essa falta de prática de exercícios, que seja o brincar, quando muito novos, e uma alimentação mais prática, mais pobre nutricionalmente e com uma densidade calórica absurda, que são esses fast foods. Tá bem, eu só vou corrigir a Angélica, ao invés da sexta, ela tem que te convidar para vir às segundas. Às sextas-feiras, os teus conselhos não pegam Já muito. para entrar o final de semana já com um peso na consciência. Deixa eu só trazer uma pergunta de ouvinte aqui para a gente fechar. Meu filho tem 12 anos e começou a fazer musculação com acompanhamento. Tem alguma idade, alguma restrição em relação ao início dessa atividade por criança? Certo. Então, não tem. Tá? O que acontece? Já se tinha uma premissa de muito antigamente que a musculação poderia impedir a criança de crescer, algo nesse sentido. Pelo contrário, a questão é o ajuste da intensidade. Né? Qualquer atividade, bota um menino numa escolinha de futebol, jogando 6 vezes por semana futebol, também é uma atividade estressante para quem está crescendo. Na minha opinião, como educador físico, eu acho que jovens, quando muito jovens, 12 anos, acho que é um exemplo, ele ganharia muito mais fazendo esporte, porque é ainda um período de desenvolver muitas valências físicas do que ali carregando pezinhos, até porque vai ser bem limitante o que ele pode fazer numa academia com essa idade. Mas ele vai ter o que fazer, né? Mas ele ganharia muito mais fazendo uma arte marcial, fazendo algum esporte, brincando na rua. Mas eu sei que hoje em dia é mais difícil com 12 anos as crianças quererem brincar na rua, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas ele pode, com orientação, não exagerando na sobrecarga, né, no sentido do peso nos exercícios, e tendo um profissional ao lado que tem um cuidado, né? Afinal, essa criança está se desenvolvendo e é importante ter alguns cuidados para que ele faça o exercício da forma correta, na intensidade correta para a faixa etária. Ele também vai ter benefícios, sim, né? E pode fazer sem problemas. Obrigado, Guilherme, pela presença. Muito obrigado pelas informações bem construtivas. Sempre que eu posso e poder contribuir com alguma coisa e falar sobre essas temáticas e trazer para os ouvintes algum esclarecimento a mais, né, da minha prática, é um prazer. Fico grato pelo convite. Fica à vontade, lá embaixo tem um café farto com bolo, Eu entrei, pão, passei por ele na chegada. Esse é o café da dieta. Tu que liberou o Nicolas, então, para comer 5 ovos no café da manhã. São 3. Três. Diminuiu, então. Diminuiu a cuca e o pão e comeu uma proteínazinha. Tá bem. Guilherme Borges, o Guima, ele é educador físico e nutricionista. Obrigado.